Olá, um ótimo dia para você e seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Hoje, então, nós vamos continuar com o versículo 2 do primeiro capítulo de Pirkei Avot. Vamos, então, para o segundo aspecto da frase de Shimon, o justo. A frase dizia: em três coisas o mundo se apoia: na Torá, no serviço ao Eterno e nos atos de amorosidade. Vamos então hoje falar sobre a questão do serviço ao Eterno. Avodá. E segundo Rambam Maimônides, o servir ao Eterno deve ser entendido primordialmente como a oração. O estudo da Torá também entra nesse aspecto, mas a oração é o mais fundamental. E aí poderíamos nos indagar: por que da oração? Afinal de contas, o Eterno não precisa das nossas orações para agir. Aliás, quando nos damos conta disso, chegamos até mesmo a indagar por que orar. A resposta para isso é porque a oração nos transforma. Somos nós que precisamos da oração, não é o Eterno. O que o Eterno deseja é um relacionamento conosco, um relacionamento próximo, um relacionamento sadio, maduro, e para que nós possamos obter isso, é necessário nos dedicarmos à prática da oração. Quando oramos, nós reconhecemos a nossa dependência dele, nós avaliamos a nossa vida, as nossas ações, nós colocamos perante ele a nossa confiança ao entregarmos a ele aquilo que nós necessitamos sob a forma de pedidos. Enfim, é um investimento no relacionamento com ele que também espelha a nossa vida e nos ajuda a entender aonde precisamos trabalhar para nos tornarmos pessoas melhores. Se você não tem um hábito de oração, faça disso uma prioridade. Lembrando que na Mishneh Torah, em Hilchot Tefillah, Maimônides faz uma diferenciação entre o ato de orar, que é um mandamento da Torá, e a questão de se orar a Amidah, que é a oração instituída pela corte mosaica, pelo menos 2 vezes ao dia, que já é uma determinação e um decreto da corte mosaica. Mas o ato de orar é algo que vem da própria Torá, ou seja, é um elemento fundamental dentro da nossa prática de vida se nós desejamos servir ao Eterno, justamente porque nós necessitamos desse mecanismo de restabelecimento constante da nossa autoconfiança e da nossa autorreflexão. Caso contrário, não é possível servir ao Criador. O ser humano que tenta viver sem esse mecanismo, naturalmente acaba fracassando na sua vida espiritual. Lembre-se, quando pensamos inclusive nas próprias orações que foram instituídas pela corte mosaica, elas não são orações longas. Rambam Maimônides inclusive criticava aqueles que oravam exaustivamente. Não é necessário que uma vida de oração seja uma vida onde nós passamos horas e horas e horas repetindo orações intermináveis, mas sim uma vida onde a oração seja uma prática constante, onde a oração seja uma prática regular. Faça o teste e veja como o seu relacionamento com o Eterno irá progredir se você investir nisso como parte da sua rotina. E um outro aspecto importante é a questão da oração formatada versus a oração espontânea. Nós sabemos que a corte mosaica, quando instituiu a Amidah, criou uma formatação que permitisse que o povo de Israel rezasse sobre os mesmos temas e que fosse algo também que englobasse as principais áreas sobre as quais devemos orar com regularidade. A Amidah, ela permite à comunidade rezar junto, ela cria vínculos, ela cria laços, ela ajuda as pessoas que têm dificuldade com as palavras, enfim, ela traz muitas vantagens para aquele que a pratica. Mas nós devemos lembrar também, embora isso hoje em dia não seja mais praticado de uma maneira muito frequente, muito comum, que é esperado pela própria Halachá que em determinados trechos, em determinados pontos, em determinados momentos, dentro até da própria Amidah, a gente faça também pedidos
e colocações com as nossas próprias palavras. A oração formatada, ela é muito boa, ainda mais quando estamos numa situação onde não temos muita criatividade, ou somos tímidos, ou quando temos dificuldades de pensar naquilo que podemos ou devemos falar, mas ela não deve substituir também as nossas palavras. É importante que nós tenhamos esse hábito de também nos dirigirmos ao Eterno com as nossas próprias palavras, seja dentro da Amidá ou mesmo fora dela. Não há proibição com relação à oração espontânea dentro de uma vida judaica. Pelo contrário, a gente deve inclusive se perguntar se é até mesmo saudável que se tenha muita coisa para rezar num sidur, por exemplo, se um sidur for muito extenso, se isso não irá acabar justamente inibindo as pessoas de usarem as suas próprias palavras. Lembrando que as orações que foram deixadas pela corte mosaica para nós não são orações extensas, não são orações muito demoradas, o que certamente dá margem para que também possamos acrescentar as nossas próprias palavras, que também não precisam ser muitas. O importante não é a verbosidade, o importante não é você ser prolixo, o importante é simplesmente você ser objetivo naquilo que você quer colocar perante o Eterno. Mesmo que você não seja judeu, ainda assim, a questão da oração pode te ajudar muito na sua espiritualidade. Afinal de contas, todos os seres humanos têm os mesmos anseios, as mesmas dificuldades e as mesmas necessidades no que diz respeito a avaliar seus próprios atos e a reforçar a sua confiança no Eterno. Todos nós podemos nos beneficiarmos de termos a oração como algo bem presente nas nossas vidas, cada um à sua maneira. Um ótimo dia para você e até amanhã, se o Eterno nos permitir.